Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da segurança da informação nos tribunais brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça prepara a instalação do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário. O centro vai funcionar como uma rede de cooperação do Poder Judiciário com representantes da área de tecnologia da informação de todos os tribunais do país. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que tem como objetivos tornar o judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital, além de aumentar a resistência às ameaças cibernéticas. Em todo o país, tramitam cerca de 77 milhões de processos judiciais com encaminhamento digital. Há registros de ataques hackers ao portal do TSE em 2018, às páginas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2020 e aos sites da Rádio Justiça e do Supremo em 2021. Em todos os casos, a ameaça foi vencida, mas o alerta permanece. Essa transformação cibernética não nos pegou de surpresa, mas ela ocorreu talvez com uma velocidade maior do que nós nos preparamos para ela. E essa preparação envolve não apenas acesso ao cidadão, investimento em infraestrutura adequada, capacitação de servidores, capacitação de usuários, mas também a conscientização de investimento na segurança. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Advardes de Barros Vinhal, presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, e também com João Almeida, superintendente de Segurança da Informação do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o João. João, qual é o risco real que as instituições brasileiras de Estado, de governo, correm em relação a ataque de hackers? Você, como uma pessoa do SERPRO, com certeza pode nos dar essa dimensão. Por mais que você esteja bem protegido, por mais que você esteja com todas as suas camadas de segurança em dia e atualizadas, esse risco ele existe porque sempre está surgindo uma vulnerabilidade nova, sempre aparece algum zero day que às vezes não é publicado e que as pessoas ficam, os técnicos que estão responsáveis pela defesa ficam à mercê desses casos. A gente tem um reporte aí do que aconteceu, né, com o primeiro ransomware que foi reportado assim, em larga escala, que foi lá em 2017, que foi uma vulnerabilidade zero day da Microsoft, né, que foi explorada e que muitos hospitais e muitas instituições e empresas privadas sofreram e até hoje sofrem, né, não por essa específica vulnerabilidade, mas sofrem por isso. Então, assim, dizer que o risco existe o tempo inteiro, por mais preparado que você esteja. Agora, João, como é que grandes instituições internacionais, empresas do próprio ramo de tecnologia se comportam, se protegem? O que elas fazem? As empresas têm trabalhado muito com a gestão de vulnerabilidade, isso é o ponto principal, porque as defesas de perímetro, firewall, IPS, filtro de conteúdo, o AF, essas defesas estão muito maduras hoje em dia, né? Mas o que acontece é que defender a aplicação é o grande desafio. Então, como é que as empresas estão trabalhando hoje? Trabalhando basicamente na gestão dessas vulnerabilidades, na aplicação dessas vulnerabilidades e tratando um outro ponto que é muito importante. Por mais que tua aplicação esteja redonda, pronta e atual, toda bonitinha, existe um ponto muito importante, que é o ponto do usuário, né? Que a gente chama, que é o elo mais importante dessa corrente, né? Então, o usuário ele também tem que estar aculturado no processo da segurança, porque hoje em dia a gente vê muitas invasões acontecendo com a utilização daquela técnica, né, que eu não sei se todo mundo tá ambientado com ela, que é o phishing, que é você receber um e-mail, aquele e-mail que
que te faz uma trollagem com você, que pede para você clicar no link, que pede para você passar tua senha, passar teu usuário. E aí o usuário desavisado, ele passa a informação. Quando ele passa a informação da senha e quando ele passa a informação do usuário, né, não existe defesa que suporte isso. Ele vai entrar de forma legítima dentro do sistema, e aí quando ele entrar de forma legítima, quando ele estiver lá dentro de forma legítima, ele consegue fazer tudo o que ele queira fazer lá dentro, né? Advardes, na sua avaliação, as instituições brasileiras, de uma forma geral, sejam de Estado ou não, estão suficientemente preparadas para enfrentar essas ameaças? Elas se preocupam o quanto deveriam? Se armam? As instituições estão preparadas. Elas são cientes, principalmente, dessa nova revolução, que é a tecnologia da informação. Principalmente, dizemos isso em relação ao judiciário, que se preocupa, se empenha, se renova a cada dia, a cada ano, com ferramentas novas, com atualização de tecnologia, com fortalecimento da tecnologia, passando desde de atualização de sistemas, plataformas, as interoperabilidades e o investimento no servidor, que hoje está se tornando muito importante para os tribunais e as instituições, que são o setor da TI, da tecnologia de informação. Advardes, na abertura do programa e depois na reportagem, eu falei do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos no Poder Judiciário. Esse centro, como eu já disse, vai trabalhar com a cooperação dos tribunais. Essa seria a forma mais correta na sua avaliação? Veja, o que o CNJ está fazendo é justamente uma coordenação de boas práticas em relação a todos os sistemas e todos os tribunais nacionais. Primeiro, com a redundância, né? Nós colocarmos aí as cópias, os backups de várias formas e principalmente uma redundância central no CNJ, o que possibilitaria, por exemplo, um dos ataques mais comuns que o sistema de processo eletrônico sofre hoje são dos robôs de busca, de atualização, que, digamos, a própria advocacia às vezes contrata para que possa bem acompanhar e bem prestar um serviço ao seu cliente. E esse ataque de busca, de atualização de andamentos processuais, em muitos dos casos, pode vulnerar o sistema, pode deixar ele um pouco aberto, que faz ele também cair. Agora, imagina, um ataque, digamos, hack a um sistema, como aconteceu já como tivemos notícia, o TRF da 4ª Região, o próprio STJ, onde temos ali informações importantes e valiosas sobre a vida, a liberdade, o patrimônio das pessoas, e esse sistema, e esses dados são perdidos. Daí a importância desse tratamento central de resposta a ataque. A redundância, as várias cópias e o investimento, volto aqui a dizer, nos profissionais do setor da tecnologia da informação. João, eu gostaria de falar agora dos riscos para o Estado e para o próprio cidadão no caso da violação de dados em larga escala. Claro que falamos de dados sensíveis, mas eu vou pedir que você nos dê essa avaliação logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do risco para o Poder Judiciário e para todas as instituições do Estado no caso da violação de dados, da ação de hacker ou de hackers nos sistemas de segurança dessas instituições. E os nossos convidados são Advardes de Barros Vinhal, presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, e também João Almeida, superintendente de Segurança da Informação do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. João, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Eu pedi a sua avaliação para os prejuízos que o Estado brasileiro, e aí eu falo do Estado com letra maiúscula, compreendendo todas as instituições de governo, também o judiciário, enfim, todas essas instituições, e os riscos também para o cidadão no caso da violação de dados em larga escala, de dados sensíveis. Qual é o prejuízo que a gente poderia prever? O impacto que se tem, né, do fato de um sistema ficar fora do ar é, às vezes, deixar
uma empresa, uma instituição ou outra, o próprio cidadão sem acesso àquele serviço. Para o Estado isso é terrível, porque também outros processos internos do Estado são ligados a esses processos, essas tecnologias de informação. Então, muitas vezes, uma decisão sobre exportação, importação, sobre imposto, sobre qualquer outra coisa que seja interna ao governo, depende desses sistemas de informação. O fato dele ser impactado e muitas vezes ficar fora do ar, às vezes por 10, 15 dias, na recuperação daquele ambiente, é um prejuízo imensurável para a instituição que detém a operação daquele e o controle daqueles dados. Para o cidadão em si, por não ter acesso àquele serviço, é outro prejuízo também imensurável. Além disso, o dado é sensível, que é o dado pessoal, que está ali, né, e que vaza e que fica sendo trafegado entre os vários grupos de hackers. Advardes, no Poder Judiciário, embora no bloco anterior você já tenha falado um pouco sobre isso, eu acho importante a gente mencionar agora que prejuízos poderiam ser sentidos pelo cidadão, pelo usuário da justiça de uma forma geral. Imagina você concebe, por exemplo, um judiciário, qualquer judiciário nacional, estadual, federal ou a própria Suprema Corte ficar sem funcionar, por exemplo, sem poder ter acesso a dados por 10 dias. Nós estamos falando aí de medidas urgentes, nós estamos falando aí de medidas de atenção à saúde, né, a própria vida, a própria liberdade das pessoas. Você já imaginou um sujeito que tem uma decisão para sair, que saiu uma decisão mandando libertá-lo, e essa decisão não pode ser cumprida porque o sistema não está disponível, aqueles dados não estão disponíveis, ele fica lá por mais 10 dias, mais, sei lá, uma semana, um mês. É um prejuízo, como eu repito aqui, vamos pegar a exata proporção. O judiciário, ele lida, e de forma muito responsável, com maestria, o Judiciário Nacional, o Judiciário Brasileiro, que é exemplo mundial, ele lida com a vida, o patrimônio e a liberdade das pessoas. João, os hackers, em geral, podem ser divididos em três, se eu estou bem informado, em três categorias, digamos assim. Alguns querem simplesmente aparecer. Outros, eventualmente, têm motivação política. Outros ainda querem dinheiro, sequestram dados e depois exigem dinheiro para devolvê-los. O enfrentamento a essas três categorias seria o mesmo? Como é que se faz no caso de quem quer dinheiro? Paga-se? A recomendação é não pagar, né? A recomendação é não pagar. Eu acho que a partir do momento em que você paga, você está incentivando, né, a prática, né? O principal procedimento que a gente agora tem que se preparar, agora não, já há tempo, né? Isso é uma recomendação já de longa data. É a gente, no mínimo, ter um backup confiável para que a gente retorne as informações ao ponto, pelo menos, mais próximo possível do ataque que aconteceu. Uma comparação que a gente sempre dá, né, é o que Amir Klink falava, né, quando ele foi construir aquele veleiro dele, que ele queria atravessar o Atlântico, né, e ele queria criar um veleiro, construir um veleiro que não virasse, né, que não ficasse de cabeça para baixo, que ele ia tomar umas ondas bem grandes. E ele começou a investir naquilo, e ele viu que não ia dar, né, o investimento ia ser muito alto. E aí ele viu que o importante não era que ele não virasse, é que quando ele virasse, ele conseguisse retornar à posição inicial onde ele estava, né? E aí, quando ele construiu o veleiro dele, ele construiu o veleiro com essa característica. A arquitetura do veleiro o veleiro ia virar, mas ele ia voltar ao ponto de partida dele, né? Então, é essa analogia que a gente faz dentro da segurança, que o importante é a gente sabe que é impossível construir uma estrutura que não vire, mas a gente pode construir uma estrutura que volte à posição inicial onde ela estava. Advardes, e o veleiro da justiça, que sugestões você daria, além do backup, além da capacidade de voltar o casco para baixo e o restante para cima? Que sugestões você daria? Hoje você tem profissionais da tecnologia da informação que eles podem, mediante a iniciativa privada ou próprios servidores mesmo do judiciário, entra, sai, opera, conhece aquele sistema, e nós não temos hoje uma necessária regulamentação de segurança destes profissionais. Acredito que esse projeto do CNJ deve passar necessariamente por essa abordagem, a qualificação, a regulamentação do profissional da tecnologia da informação. Porque, veja, existem situações, por exemplo,
João, que um profissional da TI pode identificar em alguns minutos, pelo log do sistema, que, olha, o sistema caiu porque por essa porta aqui teve vários acessos, uma massividade de acesso. Então, a identificação foi essa. Qual a resposta? Vamos colocar uma CAT, ou o próprio gov.br, que está acontecendo muito, excelente ferramenta. E, em alguns casos, por exemplo, um problema simples desse já demorou, em algumas situações, até 90 dias para ser identificado e para ser resolvido, por conta da própria operação dos profissionais de tecnologia da informação. Isso ocasionou a lentidão, a erros de comunicação, uma instabilidade de sistema. E aí você veja, hoje o cidadão está tão acostumado com o Judiciário 4.0, com o Judiciário digital, que é comum ele olhar no WhatsApp dele ou no aplicativo de mensagem, receber uma citação, uma intimação, e ele sabe que aquilo ali é verídico, ele confia naquela informação, justamente porque o Judiciário fez que fosse assim, confiável, seguro, e todo o sistema ele passa necessariamente pelo controle do ser humano. E eu acredito que deve permanecer assim, nessa galopante evolução da tecnologia. Então, o ponto principal em minha observação, e é uma preocupação também da OAB, na pessoa do presidente Beto Simonetti, o apoio, a regulamentação e a fortificação dos profissionais da tecnologia da informação, que lidam diretamente com os sistemas processuais do judiciário. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Advardes de Barros Vinhal, presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, e ainda de João Almeida, superintendente de Segurança da Informação do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O aplicativo Pardal já pode ser usado para denúncias de propaganda eleitoral irregular na disputa deste ano. O Pardal serve também para comunicar outras práticas proibidas, como compra de votos. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em celulares e tablets ou acessado por meio de um formulário disponível na internet neste endereço que aparece na tela. O TST lançou a Rede de Pesquisa Judiciária da Justiça do Trabalho, responsável pela gestão, produção de estatísticas e elaboração de pesquisas empíricas e diagnósticos sobre a justiça trabalhista. A criação da rede obedece a uma resolução do CNJ. Todos os tribunais do país devem tomar a mesma iniciativa até o próximo dia 4 de outubro. Entre janeiro de 2020 e maio deste ano, o Brasil registrou mais de 570 mil medidas protetivas de urgência para meninas e mulheres em situação de violência doméstica. 9 em cada 10 pedidos dessas medidas são aceitos pela Justiça. Os dados são da avaliação sobre a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, uma parceria entre o CNJ, o Instituto Avon e o consórcio Lei Maria da Penha. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Já imaginou se existisse uma ferramenta que identifica e exibe em poucos segundos os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas durante a investigação patrimonial em processos judiciais? Essa ferramenta já existe. É o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, conhecido como Sniper. Assim que publicamos nas redes sociais um vídeo contando essa novidade, recebemos diversos comentários. E a resposta para a maioria das perguntas é: sim, o sistema já está disponível para os tribunais que concluíram a integração com a plataforma digital do Poder Judiciário. O Sniper é uma ferramenta super intuitiva para uso de servidores e magistrados. O acesso será feito por pessoas autorizadas a partir da decisão da quebra de sigilo, para garantir a segurança das informações. Mais informações nas redes do Conselho. E mudando de assunto, você sabe o que é superendividamento? A pessoa superendividada é aquela que, de boa fé, não consegue mais garantir o pagamento de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial para custear moradia e alimentação.
O CNJ lançou uma cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor, que além de explicar o tema e suas causas, traz orientações, modelos de audiência de conciliação, exemplos de convênio e expedientes úteis para que tribunais realizem acordos e possibilitem aos devedores quitarem suas dívidas. Saiba mais nas redes do Conselho. A edição especial da Revista Eletrônica do CNJ já está no ar. Com o tema Mulheres e Justiça, essa edição traz os trabalhos realizados por pesquisadoras da Justiça e apresenta um compilado de 20 julgamentos do CNJ em temas relativos à igualdade de gênero e violência doméstica. Acesse as redes do CNJ para mais informações. Eu fico por aqui e até a próxima. E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. A nossa entrevista de hoje é com João Paulo Santos Chouquer, 43 anos, baiano de Salvador, promotor de justiça na Bahia. Pós-graduado em Ciências Criminais, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Fez cursos de especialização em universidades dos Estados Unidos e da Itália. No CNJ, ocupa vaga destinada ao Ministério Público. Tomou posse em junho passado. O conselheiro explica por que escolheu o direito. Foi justamente pela nossa inquietude com as causas sociais, né, e essa proposta de tentar contribuir com o aperfeiçoamento do Brasil. Então a gente percebeu que o direito seria esse caminho, né, onde a gente conseguiria, né, com os esforços próprios, galgar um espaço para tentar ajudar aí na solidificação da democracia brasileira. E aí um estudante de universidade federal, em um estado como a Bahia, de extrema importância para o Brasil. Então, o momento que o Brasil vivia, em que a juventude participava mais, né, do momento político, nos levou a escolher o curso de Direito. A trajetória de promotor a conselheiro. No ano de 2004, nós fomos aprovados no concurso de provas e títulos para o cargo de promotor de justiça. E do sertão baiano até o Recôncavo, nós rodamos aí por algumas diversas cidades do nosso continente chamado Bahia. Quando, em 2018, a gente recebe o convite da então Procuradora-Geral e da sua equipe, a doutora Raquel Dodge, para vir integrar o grupo de promotores e de procuradores da República que iriam auxiliar o gabinete da Procuradora-Geral. É nesse cenário de 18 até mais ou menos 21, e com a colocação do Dr. Augusto Aras baiano também, que a gente ganha capilaridade no âmbito da Procuradoria-Geral, reforça a nossa musculatura no estado da Bahia e coloca o nosso nome à disposição da classe. Então foi um movimento bem bacana de construção de diálogo, de apresentação de propostas e, sobretudo, de compromisso de reafirmar a máxima do Ministério Público Brasileiro de promover a justiça. O que o CNJ mudou na justiça brasileira? Toda possibilidade de submissão a controle, ela é sempre valorosa para a sociedade que custeia um serviço caro que é a justiça. Então, essa trajetória de mudança do Conselho Nacional de Justiça trouxe transparência, efetividade e aproximação da justiça com a sociedade, né, o seu destinatário final, né, da prestação jurisdicional. Então, se tem uma palavra, né, para rotular essa trajetória de 17 anos do Conselho Nacional de Justiça, é compromisso. Né? É o compromisso de estar perto do povo, é o compromisso de dar transparência, compromisso de fiscalizar, recomendar e nortear, né, esse imenso conjunto de tribunais que compõem o sistema de justiça brasileiro. Os planos do conselheiro para o CNJ. Reafirmar o papel da vítima no processo penal. Acho que a vítima precisa receber essa luminosidade, essa proteção no processo penal brasileiro, e o CNJ é um palco competente para tanto. Tentar dar nossa parcela de contribuição na estratégia nacional, talvez, de combate à lavagem de dinheiro. Né? A gente se dedicou nessa temática, estudou e pode dar a nossa contribuição enquanto representante do Ministério Público e agora Conselheiro Nacional de Justiça. Como também não abrir mão e nem tergiversar em momento algum nas garantias e direitos fundamentais das multidões que aqui campeiam no sistema de defesa brasileiro. O significado do direito para o conselheiro.
o direito é essa ciência, né, que nos move a tentar dar um pouco mais de tranquilidade, a promover a paz social, né, estabelecer relações, reafirmar vínculos e, sobretudo, né, ter uma sociedade que possa ser justa, solidária e cidadã. Então é nessa bússola que a gente tenta se guiar. É o direito que é o termômetro de uma sociedade civilizada. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.